estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia, também da nossa Diocese de Balsas. Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa reflexão está na continuidade do domingo do tempo comum, e esse próximo domingo, amanhã, é o 31º domingo do tempo comum. Estamos concluindo esse tempo para entrarmos em um outro momento com outro evangelista, né? E um outro tempo litúrgico também. Então, nós verificamos assim esse mês de agosto, falando, refletindo sobre as vocações. Dia do Pai, dia do sacerdote, né? Dia dos leigos, dia dos religiosos e religiosas. Entramos em setembro, o mês da Bíblia, e fomos também nas nossas celebrações, nos nossos estudos formativos, na nossa partilha de evangelização como cristãos, sobretudo com o livro de Josué, né? Ali amparado ali com o apoio do Centro Bíblico Verbo, né? Divino. E chegamos a outubro, mês das Santas das Missões. E nós já estamos nessa caminhada. Domingo passado foi o Dia Mundial das Missões. E hoje nós estamos aqui no 31º domingo do tempo comum. E nós vamos dar continuidade, mas lembrando assim que tem algo a ver esses dias. Nós já falamos sobre Lázaro, o que foi, como era que ficou aquela história do domingo passado do fariseu e do publicano, também aquela outra do juiz iníquo, assim, o juiz resistente, né, que não, injusto, não aceitava, e a viúva resistente. E hoje nós vamos falar assim, lembrando esse termo, como Zaqueu. Quem é Zaqueu? E nós somos levados a trabalhar hoje, a nossa ótica é a ótica do olhar mesmo. A gente vai ver na primeira leitura o olhar, nós vemos o olhar de Deus, na segunda o olhar de Paulo e no Evangelho o olhar de Jesus. E nós sabemos que o olhar, ele tem uma magia, né? Tem assim uma energia positiva. Quantas histórias, quantas leituras nós vemos na nossa Bíblia do olhar de Jesus, né, que salva, que cura, esse olhar penetrante. E é assim nessa linha que nós vamos ver que às vezes tem pessoas que olham ao seu redor o que é negativo, mas nós vamos olhar o que é positivo, aprendamos a ter essa energia que flui, a caminhar olhando para cima. Nessa semana, né, nós vimos uma das leituras do Evangelho, a cura daquela mulher encurvada que só olhava para baixo, né? E Jesus teve compaixão e ela ergueu-se olhando para cima, e assim é a nossa vida. Nós precisamos viver nessa linha. Então, a primeira leitura nossa, ela é extraída do livro da Sabedoria, o capítulo 11, versículo 22, até o capítulo 12, versículo 2. E o autor vai mostrar aí, vai trazer para nós uma alegria grande, muito grande, porque vai mostrar o grande amor de Deus por nós, o Deus Criador, presta atenção, Criador de todas as criaturas, ama-nos com tanto afinco,
que vai acolher-nos com toda a sua misericórdia, porque Ele ama o pecador. Ele não ama só aquele puro que já está limpo. Ele vai amar exatamente aqueles que têm a dificuldade, que vão enfrentar os desafios. Então, é preciso mantermos o cuidado para não condenarmos as pessoas. E quando se diz aqui na leitura que ele encontra 3 razões para justificar assim a benevolência desse grande amor aqui nessa primeira leitura. É porque ele é paciente, o amor de Deus é paciente, né? Grande e poderoso. Ele não vai se sentir incomodado com algo de errado que estamos assim, que fizemos. Não. Vai pôr um fim, um limite, nós vamos chegar no momento certo. Outra coisa, Deus ama também todas as criaturas. E terceiro, Ele quer a morte do pecado no pecador e quer a sua conversão. Ele não quer a morte do pecador em si, prestar bem atenção. É a morte do pecado que está no pecador. Daquela atitude, que ele saia e que flua a conversão. Então, mais ou menos assim. Façamos a leitura nesse final de semana, hoje nesse sábado, e vamos resgatando assim essa memória viva do amor de Deus, que quando chegar amanhã na celebração da Santa Missa ou no culto, na liturgia da palavra, a gente vai assim entender bem melhor, já está mais bem dentro de cada um. Nessa segunda leitura, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Ele está dando uma sequência. O capítulo é 1, versículo é de 11 a 22. Aí vai lembrar também aqui que Deus que é o protagonista da salvação do homem. Que Deus foi quem veio mesmo para salvar o homem. E ele vai dizer assim, Deus está sempre no princípio, no meio e no fim. Não vai dizer que ele está só no meio, que ele está só no fim. Ou só no começo e não prossegue. Tem que ter algo com uma sequência, né? Sequência lógica, aquilo que vai, tem começo, tem meio e tem fim. E a salvação, irmãos e irmãs, Jesus veio para nos salvar, mas a salvação é uma conquista de cada um de nós, das nossas ações no dia a dia. O Santo Evangelho, nós vamos fazer a leitura, continuamos no Evangelho de Lucas, tem leituras próprias de Lucas, que é só dele mesmo. Aqui é o capítulo 19, versículos de 1 a 10. E diz assim, Jesus entrou em Jericó e estava passando pela cidade. Havia aí um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Ele tentava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era baixo de estatura. Então ele foi correndo na frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por aí. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desça rápido, porque hoje devo ficar em sua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos reclamavam, dizendo, ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu então ficou de pé e disse ao Senhor, Senhor, vou dar metade de meus bens aos pobres, e se roubei de alguém, vou devolver-lhe 4 vezes mais. Jesus disse-lhe, hoje a salvação
chegou a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Irmãos, essa é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, uma leitura que nós já conhecemos, essa leitura. Sabemos dessa história também, não sabemos? Então, já vimos o olhar de Deus lá na primeira leitura, de sabedoria. Vimos o olhar de Paulo na leitura, na carta a Timóteo, né? Quando ele vai lembrar que Deus é quem anima, que dá força, né? É que consola, que conforta. É Ele que vai estar sempre esperando-nos no final do caminho. É um apoio total. Para quê? Para que tenhamos a vida plena. E entendemos também que a salvação é essa conquista do dia a dia. Mas o Santo Evangelho vai mostrar aqui o olhar de Jesus no encontro com quem? Com Zaqueu. Zaqueu é o chefe dos publicanos, ou chamados também cobradores de impostos. Nós vimos no domingo passado que esses servidores serviam ao Império Romano. E eles cobravam impostos altos para o bolso, né, do Império, para as obras do Império, mas também tiravam 10% para eles. Por isso, insiste aqui dizendo que Zaqueu era um homem muito rico. Mas Zaqueu, ele procurava ver Jesus. Mas ele era um homem assim pequeno, né? Uma estatura baixa, com aquela multidão compulsiva, né? Passando, vendo atrás de Jesus, que Jesus está ainda na caminhada rumo a Jerusalém. Até aqui essa leitura. E ele chegou na cidade de Jericó. E nós já conhecemos Jericó, o cerco de Jericó, o que foi invadido, a gente vai lembrando o que foi conquistado ao longo da história, quando nós estudamos o livro de Josué também. E daí nós vamos acompanhando aqui o que foi que aconteceu. E Jesus, quando vem andando, ele olha para cima. E ao olhar, sim, aí, o que Zaqueu fez? Olha a atitude dele primeiro. Ele, quando Jesus olhou e disse que era para ele descer, que hoje mesmo ele estaria com ele, na casa dele. Então, Jesus ofereceu-se para encontrar-se com Zaqueu. Não porque ele estava puro, mas porque viu que ele tinha um coração de arrependimento. De pecador passou a ser um convertido. E Zaqueu, ficou tão empolgado com aquelas palavras, assim, de muita compaixão que Jesus colocou para ele, que ele vem, encontra-se com ele num abraço e vai preparar essa chegada. E Jesus fica na casa de Zaqueu. Ele saboreia uma refeição com Zaqueu. E aqui, Zaqueu significa o puro, o significado da palavra Zaqueu. E aí começam, lembram também ainda na missa do domingo passado, que o fariseu rezava, isso aqui é tudo meu e eu faço tudo isso, ele confrontou Deus. Então eles começaram a dizer, olha onde é que foi o que diz que é bom, que veio para salvar. Onde é que ele foi se hospedar? Na casa de um pecador. Aí começou o quê? O julgamento. E na casa desse pecador, do Zaqueu, ele foi acolhido. E nessa acolhida, Zaqueu encontra o seu olhar com o olhar de Jesus. Ele vê Jesus. E ao ver Jesus, ele manifesta-se dizendo que vai dar metade dos bens dele aos pobres, aos necessitados. E vai dar 4 vezes mais aquilo que ele desfalcou do povo, aquilo que ele tomou
na cobrança de impostos. Porque ele era um homem odiado, né, pelo povo, por causa dessas cobranças. Então, é muito interessante essa colocação aqui, né? Porque quando Jesus diz isso, ele recebe o quê? Vaias. Isso é ridículo. E a multidão também recebe vaias. Aqueles que acreditavam, né, que acompanhavam Jesus, que Jesus vai ao encontro dele. Então, essa atitude de Jesus provoca, quer dizer, vai de frente a uma situação chamada reação, né? A reação, a multidão murmura, a maioria de todo mundo, e dizia, olha, foi eles que fizeram isso, ele foi se hospedar, olha o que ele fez. E a gente vê aqui que Zaqueu só ficou satisfeito consigo depois que conseguiu ver Jesus. E quando ele diz isso, que vai dar tudo que ele tem, a metade, 4 vezes mais, a resposta de Cristo foi essa. Hoje entrou a salvação nesta casa. Então estava salvo. E Zaqueu aí começou a ser generoso, não é? E nós vamos ver que essa experiência do amor e da misericórdia de Deus. E esse evangelho todo, nós estamos lendo daquele tempo, quando foi escrito, séculos, mas esse evangelho, ele quer dizer o que para nós hoje? Tudo. Qual é a nossa reação? Como é o nosso olhar para aqueles que estão desempregados, marginalizados, o pobre sofrendo nas ruas, os mendigos, dá uma coberta de vez em quando, um cobertor, vê as políticas públicas, onde vamos alojá-los, como é que vai ser o dia a dia, eu arrumei a comida hoje, mas e amanhã? Se não tem um emprego, se não tem uma renda própria, como é que vai ser? Então esse evangelho está sendo questionado para nós, somos nós que devemos refletir. Esse Deus que é amor mesmo? Nós o reconhecemos como aquele que é paciente, que é generoso, que é bondoso, que é misericordioso, nós acreditamos? Quais foram as palavras e os gestos de Jesus? Qual foi a atitude de Zaqueu? Ele enfrentou. Ele não podia ver e queria ver Jesus passar. Subiu no sicômoro, não é? Como é chamada aquela árvore. Ela é lá toda bem conservada, bem cultivada, bem cuidada. Aqui chama sicômoro, mas é a figueira. E até o que foi que escolheram, exatamente uma figueira que também era estéril. Ela não dava, né? A gente diz também assim, ela não estava fazendo assim o bem, a não ser a sombra. E aí é esse olhar aqui que nós vamos observar que Zaqueu abriu as portas da sua casa e abriu as portas do seu coração. E o que é que nós somos convidados hoje? A abrirmos as nossas portas. Abrir as nossas portas para quê? Para recebermos Jesus. Jesus não vai descer lá no céu e entrar bem ali, não. Com aquela aparência, ele vai entrar em forma de sinais na pessoa dos outros, nos acontecimentos da natureza mesmo, matas, planetas, na natureza humana, nas nossas atitudes, como pecadores que somos. E nós vimos que Zaqueu converteu-se como outros também. E olha a atitude de Jesus. Jesus salva quem? Aquilo que está perdido. A gente lembra da parábola da ovelha perdida, da viúva com a sua moeda, do filho pródigo, são parábolas grandes, né, que tem muita lição assim, de orientação, de muito conhecimento para cada um de nós. Então, o nosso convite é esse. Qual é o nosso olhar?
Qual é a nossa atitude diante de Zaqueu? Cristo veio para quê? Para salvar-nos. E é por isso que ele diz, hoje mesmo a salvação chegou na tua casa. Então, é um fato que a gente olhando assim, é uma história, não foi? Um homem queria ver Jesus, ele era pequeno, não podia ver Jesus, ia passar com a multidão, ele correu, foi para cima de uma figueira e lá ele nem gritou. Jesus ergueu os olhos. Olha, essa atitude de erguer os olhos, vamos ver onde é que a gente encontra. No dia da instituição da Eucaristia, e lá com os discípulos de Emaús, não é assim? Quando ele não sabia de quem era que falava depois da morte, depois que Jesus foi enterrado. E Jesus hospedou-se também. Aqueles 2 discípulos abriram as portas, Jesus entrou e também pegou o pão e partiu. E eles respondiam assim, não é que meu coração ardia, nossos corações ardiam quando ele falava pelo caminho? Então é preciso partilhar o pão da alegria. O pão do amor, da empatia, tudo que nós possamos partilhar, a nossa bondade, a nossa alegria, os nossos sorrisos. Então, irmãos e irmãs, continuemos, que Deus dê-nos força, dê-nos a sabedoria, orientação, de caminharmos neste domingo, dia 30 de outubro do ano de 2022, para um exercício da nossa cidadania, como cidadã, como cidadão, para quem está habilitado com o seu título, vamos fazer a escolha do representante na escala maior do nosso país, né? Na escala política. Que Deus dê-nos bênçãos, sabedoria, calma, consciência, paciência. Saber ganhar, saber perder, saber escolher. Quem sabe é Deus. E nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Que Deus abençoe-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.